Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nos encontramos para mais uma leitura orante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje vamos meditar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Repetindo, Mateus 25, versículos de 1 a 13. E eu te convido, antes de nós iniciarmos esse momento de oração, que você se coloque naquele seu cantinho especial, onde você se sente confortável, aconchegado e tranquilo para conversar com Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O reino dos céus pode ser comparado a 10 moças que, levando suas lamparinas, saíram para formarem o séquito do noivo. 5 delas eram descuidadas e as outras 5 eram previdentes. As descuidadas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram jarros com óleo junto com as lâmpadas. Quando o noivo demorasse, todas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um alvoroço. O noivo está chegando, ide acolhê-lo. Então todas se levantaram e prepararam as lâmpadas. As descuidadas disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo algum, pois o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste momento, se você quiser, você pode pausar o vídeo para fazer uma segunda leitura desse trecho do Evangelho e juntos partilharmos. Nesse momento, nós procuramos nos colocar na cena onde tudo acontece, observando os personagens, as falas, observando as atitudes, as ações aqui das personagens. Jesus estava no templo, com os discípulos, e quando ele sai a caminhar, quando ele sai do templo, ele foi caminhando com os discípulos e chegaram até o Monte das Oliveiras, onde Jesus então se sentou e os discípulos se dirigiram a ele, em particular, perguntando acerca do reino dos céus. E Jesus, mais uma vez, usa uma parábola para responder aos discípulos, a parábola das 10 virgens. E ele inicia: o reino dos céus pode ser comparado a 10 moças que, levando suas lamparinas, saíram para formar o séquito do noivo. Nós estamos aqui diante de um cenário de um casamento, que no tempo de Jesus, tinha todo esse ritual, e um dos ritos era esse, de que as moças virgens, 10 moças virgens, elas formariam um cortejo ali para poder acompanhar o noivo até o local da festa.
E essas 10 moças, 5 delas, elas se prepararam realmente para esse momento, né? Elas foram previdentes. Aqui está dizendo, 5 delas eram descuidadas e as outras 5 eram previdentes, né? Então, das 10 moças, 5 se prepararam realmente para esse momento. Elas se prepararam para um imprevisto que pudesse acontecer. Então, caso o noivo demorasse, elas pensaram, caso o noivo demorasse, elas se preocuparam em levar óleo a mais para abastecer as suas lamparinas. Enquanto as outras 5, provavelmente, só estavam preocupadas com a festa, né? Com o momento, com as alegrias da festa. E não levaram óleo suficiente. Aí Jesus continua. Como o noivo demorasse, todas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um alvoroço. O noivo está chegando, ide acolhê-lo. E agora? Né? Todas se levantaram, prepararam suas lâmpadas. Aí as descuidadas perceberam que não tinha óleo para reabastecer as suas lâmpadas e as suas lâmpadas estavam apagando. Aí o que elas fazem? Correm para as outras e pedem: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as previdentes disseram: de modo algum, pois o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar com os vendedores. Aqui neste ponto, né, Jesus, citando esses exemplos, né, dessas 10 virgens, né, ele quer nos mostrar que nós precisamos, em tudo na vida, sermos previdentes, né? Sermos prudentes, cuidadosos com tudo na nossa vida. Nós não podemos agir como as virgens imprudentes, que deixaram para a última hora, né? Elas não se preocuparam, elas não se preocuparam que poderia haver imprevistos. E nós sabemos que em nossa vida os imprevistos acontecem, nós sabemos que nós vamos passar por tribulações. E nós precisamos sempre estar preparados para essas tribulações que podemos passar, para os imprevistos que podemos passar, né? Então Jesus coloca aqui, nesse exemplo com as 10 virgens, né? As 5 que foram previdentes, elas puderam cumprir a sua missão. Elas puderam participar da festa. Elas estavam prontas e preparadas para acolher o noivo e acompanhar. Enquanto que as outras, né, que não estavam preparadas, não estavam prevenidas, e aqui diz, elas saem para comprar o óleo, e quando elas retornam, a porta está fechada. E elas então dizem: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Elas chegaram tarde, né? A porta já estava fechada. E assim na vida, quando nós não preparamos, não nos prevenimos, não cuidamos das coisas como elas precisam ser cuidadas, nós também podemos encontrar a porta fechada. Podemos chegar ao final, né, da nossa missão e não termos cumprido a nossa missão. Podemos ter chegado ao final do nosso tempo e não termos cumprido a nossa missão. Ou então corremos o risco de fazer as coisas de qualquer jeito e aí nós nos depararmos com uma situação em que o nosso tempo passou e nós não cuidamos como deveríamos das coisas que nos foram confiadas. Amados irmãos, assim é a nossa vida, né? Deus quer nos mostrar aqui de que forma nós devemos agir para cumprir a nossa missão, para atingirmos a nossa meta, que é o céu, para que não aconteça como aconteceu aqui, né? Você chegar tarde, a porta já está fechada
e você não conseguir entrar. É isso que Deus quer nos mostrar. E ele finaliza assim: portanto, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Aqui, Jesus nos chama a atenção para o momento em que Deus virá nos resgatar, virá nos buscar para estarmos junto dele. Se nós não estivermos preparados, se não formos previdentes, se não tivermos feito as coisas com zelo, com cuidado, com atenção, com antecedência necessária, nós também vamos encontrar a porta fechada. E aqui, Deus nos coloca diante de uma situação em que nós devemos nos perguntar: de que forma nós estamos nos preparando para esse dia, para essa hora, quando ela chegar? Nós estamos agindo como as virgens previdentes? Estamos nos preparando? Ou estamos agindo como as virgens insensatas, deixando para a última hora? Hoje eu não tenho tempo, agora não posso. E assim nós vamos, Não, amanhã eu faço. Ah, vai dar certo no final. Não, no final dá tudo certo. Muitas vezes nós agimos dessa forma, Nós nos colocamos como se as coisas estivessem sempre sob o nosso controle. E nós sabemos que não é assim. As coisas não estão sob o nosso controle. Então, amados irmãos e irmãs, que nós possamos agora fechar os nossos olhos e nos colocar em oração diante de tudo que Deus vem nos falar aqui. O que nós temos a dizer a Deus? Como está o nosso coração diante disso que acabamos de ouvir? Como estão os nossos sentimentos? De que forma nós estamos vendo esse dia, essa hora, que um dia vai chegar, não sabemos quando, não sabemos onde. Onde estaremos, de que forma estaremos, nós não sabemos. Mas nós podemos, sim, assim como as virgens sensatas, nos preparar, nos prevenir. Porque se essa hora for amanhã, for daqui a alguns minutos, nós podemos estar sim preparados. E aqui, nós nos lembramos de que estar preparados para esta hora, para este momento, é estarmos reconciliados com Deus, com nós mesmos e com os nossos irmãos. E nos lembramos aqui de que forma nós poderemos estar preparados para esse momento. E aqui agora, Jesus vem nos lembrar de que nós precisamos buscar viver de acordo com a vontade de Deus. Diante de todos os ensinamentos que Jesus veio nos dar, nos mostrando o caminho, nos mostrando a verdade, nós só precisamos abrir o nosso coração, acolher essa verdade e procurar seguir esse caminho. E neste momento, a gente se lembra dos ensinamentos de Jesus, dos sacramentos que Ele trouxe. E um dos sacramentos muito importantes que nos prepara para esse momento é o sacramento da confissão, através do qual nós reconhecemos os nossos erros, reconhecemos os nossos pecados, podemos nos arrepender e buscar a reconciliação com Deus, com nós mesmos, com nossos irmãos, através do perdão. O perdão que damos a nós mesmos, o perdão que recebemos de Deus e o perdão que damos aos nossos irmãos que nos feriram, que nos machucaram. Estarmos preparados é estarmos prontos para a hora em que Deus vier nos resgatar. Se essa hora for hoje, agora, que nós possamos estar preparados. Então, amados irmãos e irmãs, vamos pedir a Deus essa graça de nos reconciliarmos com Ele
com nós mesmos, com nossos irmãos. Que nós alcancemos a graça de nos reconhecer pecadores, de nos reconhecer fracos e diante de Deus buscar essa reconciliação, buscar esse perdão, que é o nosso fortalecimento diante das tribulações, diante dos imprevistos da vida. Vamos pedir a Deus essa graça de cuidarmos com zelo da nossa família, do nosso trabalho, das coisas no dia a dia, das missões que nos são confiadas. Vamos pedir a Deus essa graça de não deixar para depois. Vamos pedir a Deus a graça de sermos previdentes em tudo na nossa vida. Amados irmãos, que as palavras de Jesus sejam para nós hoje luz para a nossa vida daqui para frente. Que nós possamos ser como as virgens previdentes e prudentes. Estivemos e vamos permanecer sempre unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, se Deus quiser.